Oi, gente, e aí, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Casa de Repouso Modelo. Nesse canal a gente fala sobre casa de repouso para idosos e LPI, né? Aqui a gente fala um pouco sobre esse mundo, a gente tenta desmistificar um pouco esse mundo de casa de repouso, onde ainda tem muito preconceito. Então, o intuito desse canal é falar mais sobre esse assunto para quem vive nesse meio, para quem quer entrar nesse meio, para quem quer entender melhor sobre esse ramo de casa de repouso, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha, comenta com alguém, a quem vocês conhecem que às vezes se interessa por esse assunto ou queira saber mais sobre esse mundo, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre quando um idoso não se adapta a nenhum medicamento. Acontece, gente. Às vezes acontece, sabe? Ao longo desses 11 anos que eu atuei em casa de repouso, não foram muitos os casos que um idoso não tenha se adaptado a medicamentos. O que acontece na grande maioria dos casos é a demora para você conseguir encontrar um medicamento que o idoso se adapte, que seja correto e que traga o resultado que é esperado. O que acontece muito em casa de repouso é o idoso, na grande maioria das vezes, não digo sempre, mas na grande maioria, vem muito mal medicado. Às vezes, não é por mal, né, gente? Mas assim, a família não tem muito conhecimento, acha que o idoso, sei lá, tá acontecendo aquilo com o idoso e é assim mesmo, não tem muito o que fazer. E aí o que acontece é que quando ele entra para morar na instituição, a gente que trabalha com isso percebe rapidinho que tá faltando coisa ali, né? Que ele tá mal medicado, dá uma olhada no receituário dele, do idoso, e vê que alguma coisa ali não tá legal. Em uma semana, poucos dias, a gente já consegue detectar isso. E isso acontece muito. Então, às vezes, o sofrimento que a família tem lá na casa, o idoso agitado, o idoso agressivo, o idoso que não dorme, o idoso que grita, muitas vezes é falta de medicamento. Só que ele não tem esse conhecimento, ele não sabe como que a coisa funciona, então ele acha que é assim e fica aquela situação super difícil. E aí o que acontece? Quando entra na casa, a gente tem outras pessoas que moram na casa. Então a gente precisa de uma tranquilidade, de um ambiente agradável, de um ambiente tranquilo, para que todos vivam no mesmo ambiente de forma harmoniosa, certo? E a gente tem que lembrar também que existem idosos lúcidos e idosos que não são lúcidos dentro de uma instituição, né? Grande parte das casas atendem todos os graus de dependência. Então, para isso acontecer de uma forma legal e de uma forma harmoniosa, muitas vezes a gente precisa realmente de medicação, né? A gente precisa ir atrás do médico ou do idoso, se ele já tiver, ou se ele não tiver, então pedir para que a família procure um geriatra, um neurologista e às vezes a própria casa de repouso tem o médico, né? Então, ele precisa passar por uma avaliação, entender o quadro mesmo dele, ver se ele já tem um diagnóstico definido e aí começar a entender o que está acontecendo, né? E ir ajustando esses medicamentos dele, né? E isso, às vezes, na grande maioria das vezes, não é rápido, tá? Muitas vezes não é o primeiro medicamento que vai dar certo, às vezes é o quinto. E o medicamento, ele precisa de um tempo, né, para começar a surtir o efeito. Alguns mais, outros menos, né? Alguns antipsicóticos e tudo mais, ele tem um efeito um pouco mais imediato em caso de agitação, de agressividade. Mas tem outros medicamentos que requer 2, 3 semanas, um mês para a gente começar a perceber se tá dando certo. Por isso que às vezes isso demora, né? E aí cabe à casa, aos cuidadores, ao gerente responsável, dono, enfim, contornando, né? E contornando a situação, porque não é sempre muito fácil. Os outros idosos começam a reclamar daquele idoso. Então você precisa tentar intervir, conversar, dizer, olha, a gente está fazendo o ajuste de medicamento.
Isso leva um pouco de tempo, a gente precisa ter paciência, compreender o caso desse idoso, né? Então, isso tudo é importante, porque senão o que acaba acontecendo é que o idoso vai rodando de casa em casa, porque ninguém tem paciência para tentar ajustar, né? E assim, na grande maioria das vezes, ajusta, tá? Foi como eu falei lá no comecinho do vídeo, eu tive pouquíssimos casos que não deram certo, mas na grande maioria das vezes, em 3 meses, 4, um pouco mais, um pouco menos, a gente consegue ajustar e aí o idoso fica super bem. E o que é o idoso ficar super bem? O intuito do medicamento não é dopar o idoso, não é deixar ele dormindo no sofá, na cama o dia inteiro, não, muito pelo contrário. O medicamento ele vem para dar qualidade de vida para o idoso, porque muitas vezes tudo aquilo que ele reflete, a agitação, a angústia, a impaciência, a ansiedade que ele tem, isso faz mal para ele, porque ele tá vivendo aquilo, né? Ele tá sentindo tudo aquilo. Então não adianta você falar para ele que aquilo não é real, que aquilo não tá acontecendo, que aquilo não adianta, porque na cabecinha dele aquilo tá acontecendo, né? Então o que é importante é conseguir ir ajustando isso com paciência e entender que isso é um processo, não é um processo muitas vezes rápido, né? Explicar isso para a família também, porque às vezes a família acha que no primeiro medicamento, resolveu. Não, não é assim, é um processo muitas vezes longo. E aí o idoso fica bem, né? Dorme melhor, passa o dia melhor, sem aqueles impulsos de agressividade ou ansiedade, ou tenta fugir o tempo inteiro, né? Idosos com esses tipos de comportamento. Então ele fica melhor, ele come melhor, ele dorme melhor, ele se interage melhor com a casa, entendeu? Então é muito importante. O medicamento ele vem para dar qualidade de vida para aqueles sinais, sintomas que o idoso tem, e não o que às vezes as pessoas pensam que é dar um medicamento para o idoso não incomodar. Não é isso, ele precisa de ajuda e ele vai conseguir ajuda com o medicamento, que a gente precisa entender que existe para isso, né? Os medicamentos foram descobertos e feitos, enfim, para ajudar nesse sentido, né? E quando o idoso não se adapta? Aqueles poucos lá que eu falei, o que a casa faz? Fica com o idoso? É uma situação complicada, sabe, gente? Assim, eu digo que eu vivi muito pouco isso e fatalmente acabou todos eles indo para uma situação onde eu não conseguia manter os idosos na instituição. Por mais que eu tivesse tentado por meses, conversado com família, conversado com os outros moradores e cuidadores, a gente tenta. Mas assim, quando a gente começa a perceber que já tentou de tudo, não dá certo, tá trazendo risco, né? Quando a gente percebe que traz algum tipo de risco, seja pela agressividade, que você não consegue contornar mais a situação, infelizmente a gente acaba pedindo o desligamento do idoso, né? Rescindindo o contrato com ele. A casa pode fazer isso, né? Isso tem que estar bem definido no contrato, porque infelizmente acontecem situações que a gente não pode prejudicar toda uma estrutura por causa de um único caso, né? Eu só acho que sempre é importante que se tente antes, né? Que não na primeira semana, claro, não digo casos extremos, que eu nunca tive, assim, né? Mas em casos muito extremos, se acontecer, claro, você não vai colocar em risco todo mundo, né? Mas normalmente não é assim, você consegue tentar pelo menos. Tente por um tempo, veja se dá certo. Se realmente não der, aí infelizmente esses casos existem, são poucos, mas existem, porque o que acontece é que quando o nível da doença já está muito avançado, né? Isso que os geriatras costumam falar, eu não sou médica, né? Mas pela vivência e pela própria troca com os médicos, né, que eu conheci ao longo desses anos, é que assim, o medicamento não tem aonde agir, né? É isso que vai acontecendo, o medicamento, você aumenta muito as doses e o medicamento não faz efeito, porque não tem mais aonde agir, né? O cérebro já tá muito deteriorado e não consegue encontrar ali os lugarzinhos, entende? Para poder fazer a ação do medicamento. Então,
acontece. Então aí você precisa saber que isso pode vir a acontecer, como você vai agir. Então é importante você ter isso tudo muito bem documentado no teu contrato, que em casos de algum idoso não se adaptar à casa por motivo A, B e C, ou se o idoso for assim, agressivo, sabe? A gente faz um contrato bem minucioso nessa parte, para que se acontecer, você possa tomar essa atitude baseado nisso, né? Baseado nas cláusulas do teu contrato, dizer, olha, a gente tentou, mas ele não se adaptou a nenhum medicamento, ele tem um comportamento que traz risco para os outros moradores, ou ele grita muito a noite inteira, os outros idosos todos estão... Enfim, assim, né? Isso tem que estar muito bem descrito. E no momento dessa rescisão contratual, você faz uma carta, né? Você faz um documento, né? Onde você relata os motivos pelos quais você está efetuando o desligamento desse idoso, está solicitando, então, que a família encontre um outro local. Isso é difícil, às vezes a família não quer, não, né, assim, fica realmente desesperada porque também não sabe o que vai fazer com o idoso. É uma situação complicada realmente, mas que por outro lado você também não precisa explicar, né, que você não pode colocar, se você tem, por exemplo, mais 20 moradores na tua instituição, 18, 15, seja lá quantos forem, né, que você vai colocar todos eles em risco, né, que você entende, que você tentou, enfim, são situações complicadas, mas que precisa ser falado, né, e pensado principalmente para quem tem uma instituição e que em algum momento isso pode acontecer, né, no decorrer da tua trajetória como dono de casa, isso pode acontecer. E aí, se você já souber que isso pode acontecer, você meio que já se prepara um contrato bem minucioso. Você tem ideia de quais atitudes você vai tomar, né? Qual a posição você tem sobre isso, qual o pensamento você tem sobre isso. Então, você já vai mais preparado e possivelmente não vai passar por tantos problemas, né? Já sabe a conduta que você vai tomar, entendeu? Então, isso é importante. Tá bom, gente? Como eu falei, se você não é inscrito, se inscreva, compartilha com alguém que esse conteúdo tenha sido importante e a gente se vê no próximo conteúdo que vai ser daqui a uns dias. Até a próxima!